Vamos agora começar o estudo das temperaturas, a partir da temperatura do solo. Antes, porém, vamos relembrar alguns conceitos. O primeiro é de temperatura, que é a medida da agitação das moléculas de um corpo ou fluido, representando, portanto, a energia daquele meio. Calor é a energia que pode ser transferida de um corpo ou sistema para outro, independente do transporte de massa ou da execução de trabalho. Feito isso, vamos começar o estudo da temperatura do solo, que é um parâmetro importante na produção agrícola, pois exerce influência em alguns fenômenos, como os destacados aqui: na germinação de sementes, na atividade microbiana ou dos pequenos animais que vivem no solo, na decomposição e mineralização da matéria orgânica, na degradação de pesticidas, fertilizantes ou outras moléculas, nos processos de respiração, crescimento e desenvolvimento das raízes e, portanto, na absorção de água e nutrientes que estão no solo pelas plantas. Para começar a estudar a temperatura do solo, é importante entender as propriedades térmicas que vão definir o fluxo de calor nos meios e, portanto, a sua temperatura. Primeiro, capacidade calorífica, que é a relação entre o calor absorvido e o correspondente aumento da temperatura de um meio, ou a relação entre o calor liberado e a correspondente redução da temperatura desse meio ou corpo. Quando dada em unidade de massa, a capacidade calorífica é denominada calor específico e tem por unidade joule por quilograma por Kelvin, ou também joule por quilograma por Celsius, graus Celsius. Outra propriedade importante para o entendimento do fluxo de calor é a condutividade térmica, que é a habilidade de um material ou meio em conduzir calor. Ela expressa a quantidade de calor que flui através de uma área unitária com uma espessura também unitária, ou seja, uma espessura de 1 metro, do material meio na unidade de tempo. Isso se houver um gradiente de temperatura perpendicular a essa área, ou seja, se houver diferença de temperatura. A unidade para a condutividade térmica é joule por segundo por metro por Kelvin. Sobre o solo. As propriedades térmicas do solo, em especial a capacidade calorífica, vai depender muito dos atributos do solo: textura, porosidade, conteúdo de matéria orgânica e também de água que tem no solo, além do manejo que é adotado pelo esse solo e da cobertura vegetal sobre ele. Vejamos esse exemplo dessas duas fotos. Esses solos possuem características diferentes em termos de textura, porosidade e visualmente conteúdo de matéria orgânica. Portanto, vão apresentar capacidade calorífica e também condutividade térmicas diferentes. A capacidade calorífica do solo pode ser estimada por essa equação, que aqui apresento para entendermos que, no caso do solo, é necessário considerar as três frações, ou seja, os três constituintes principais desse solo: a fração mineral, que é constituída pela argila, silt, areia, fração orgânica e a fração água. Vejamos que, nessa equação, a fração água é que possui o maior peso, 4,19, pois a água, dentre desses três materiais, é que possui maior calor específico. Outro dado importante sobre o solo é que, como o solo é um meio heterogêneo, não só pelos materiais, mas também em profundidade, cada horizonte do solo pode apresentar uma capacidade calorífica diferente. Portanto, a umidade do solo tem um peso grande na capacidade calorífica e o que acontece à medida que o conteúdo de água no solo aumenta? A capacidade calorífica aumenta na mesma proporção, como vemos nesse gráfico de umidade por calor específico.
Veja que o aumento é linear. Se aumenta o conteúdo de água no solo, a capacidade calorífica acompanha esse aumento. Em relação à condutividade térmica, qual a influência da umidade do solo? Também provoca um aumento, como vocês podem ver aqui. Entretanto, quando o solo está muito úmido, a sua condutividade térmica chega a um ponto em que se estabiliza, pois nessa condição de alta umidade, como o calor específico do solo está muito alto, estabiliza então a capacidade do solo em conduzir calor. 1. Essa condução de calor no solo, ou seja, o fluxo de calor, vai depender do balanço de radiação, o saldo de radiação que nós vimos nas aulas anteriores. Relembrando, no período diurno, o saldo de radiação é positivo. Está ocorrendo o aquecimento do ar, evapotranspiração e está ocorrendo o aquecimento do solo. Primeiramente, essa superfície recebe a radiação solar, ela que interage diretamente com a radiação solar, é aquecida e vai fluindo calor então para o interior do solo. Por isso que durante o dia o fluxo de calor no solo é descendente e positivo, porque é um ganho de calor pelo solo. Durante a noite, em que o saldo de radiação é negativo por não haver radiação solar, todo o sistema está resfriando, a atmosfera está resfriando. E a primeira camada do solo a resfriar é a superfície, que está em contato direto com a atmosfera. A superfície vai perdendo calor e as profundidades adjacentes a ela da mesma forma. O que acontece? Todo o solo perde calor durante a noite. Por isso que o fluxo é ascendente, denominado negativo, porque há uma perda de energia pelo corpo do solo no período noturno. O fluxo de calor no solo ocorre por condução. O que é isso? É uma transferência de energia em que é necessário haver contato entre os corpos, ou seja, a energia transferida molécula a molécula. E é dessa forma que ocorre no solo. Vamos analisar esse gráfico em que há a variação diária, período de 24 horas, da temperatura do solo, veja variando aqui entre 20 e 37 graus, para diversas temperaturas. Então, foram instalados sensores nas temperaturas de 2, 5, 10, 20 e 50 centímetros e analisado a variação da temperatura no período de um dia. Observemos que a 2 centímetros, mais próximo à superfície, é onde encontra-se a maior variação da temperatura, ocorrendo o mínimo e o máximo valor naquele solo. Já a 50 centímetros, a temperatura praticamente não varia. Por que isso acontece? A 2 centímetros é a posição em que está mais próxima da superfície, onde há maior interação com a fonte sumidora de calor, a radiação solar, e no período noturno, o resfriamento da atmosfera, que é o sumidor de calor do solo. Por isso que há toda essa grande variação, ou seja, maior amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre máxima e mínima temperatura registrada. Vejam aqui que a 20 centímetros ocorre o que nós chamamos de atraso térmico. Observem que a máxima temperatura é registrada somente às 20 horas. Isso aqui ocorre devido ao tempo necessário para fluir o calor da superfície até as camadas mais profundas. Esse outro gráfico também apresenta a variação da temperatura no solo em diferentes profundidades, 2,5 até 40 centímetros, só que em duas condições de manejo diferentes. Aqui à esquerda, uma área agrícola em plantio convencional e à direita, uma área agrícola em plantio direto, sob a palha. Vejamos que
para qualquer uma das profundidades, as temperaturas foram maiores na área de plantio convencional do que na área de plantio direto. Vejam que a 2,5 cm a temperatura atingiu 38 graus no plantio convencional e teve máximo de 34 graus no plantio direto. Observemos essas fotos. Numa área de plantio convencional, com o solo exposto, a superfície está sob maior ação da radiação solar. Recebe diretamente a radiação solar, portanto, absorve mais essa radiação, aumentando a sua temperatura. No período noturno, como não há nenhuma cobertura vegetal, e também nessa condição, sem cobertura vegetal, o solo não mantém a sua umidade na camada superficial, o que vai acontecer no período noturno? Vai haver uma maior liberação de energia. Nessas condições, há uma maior amplitude térmica, maior variação entre a máxima e a mínima registrada no dia. Diferente dessa condição aqui, na palhada. A palhada mantém a umidade do solo e toda a prática conservacionista, que venha a manter a umidade do solo acaba provocando um equilíbrio nas temperaturas do solo, o que é interessante tanto para o desenvolvimento do sistema radicular quanto para os micro-organismos e também a microfauna presente nesse solo. Aqui trago os instrumentos para medir a temperatura do solo, termômetros, que por serem do solo são chamados geotermômetros. São termômetros como os termômetros que medem a temperatura do ar com elemento sensível mercúrio, porém eles são desenhados de forma a ter essa inclinação que venha facilitar a leitura pelo operador. Então eles são instalados com esses suportes metálicos e o bulbo é enterrado na profundidade de medida. Esse outro tipo aqui é um termômetro que precisa de um tubo de acesso para ser inserido. Então, ele é colocado no tubo de acesso que fica fixo no solo e a leitura é realizada. Esses sensores aqui são sondas digitais, em que o dado é coletado, são sensores eletrônicos, o dado é coletado e armazenado por um sistema, data logger, e é um dado em forma digital. São os sensores das estações automáticas. Sobre o fluxo de calor no solo, ele pode ser estimado a partir de equação. Utilizamos essa equação para estimar o fluxo de calor no solo, em que QG, fluxo de calor no solo, é um produto entre menos a condutividade térmica e o gradiente vertical de temperatura no solo, ou seja, a diferença de temperatura entre duas profundidades. Desenvolvendo a equação, QG é igual menos Ks, condutividade térmica, vezes T2 menos T1, que são as temperaturas medidas nas profundidades Z2 e Z1, e as temperaturas entram em graus Celsius ou Kelvin e a profundidade de medida é dada em metros. Vamos ver um exemplo para entender o uso dessa equação. Considere um solo arenoso com 40% de espaço poroso, para o qual condutividade térmica é 0,3 Joule por metro por segundo por Kelvin. A temperatura 10 centímetros de profundidade a 20 graus Celsius e 15 graus a 20 centímetros de profundidade. Determine o fluxo de calor no solo para essas condições e verifique se ele está sendo ascendente ou descendente. Também informe, provavelmente está acontecendo durante o dia ou durante a noite. É interessante fazer um esquema para identificar os pontos de leitura das temperaturas. Então, tomando aqui como a superfície do solo, o primeiro ponto de leitura, que foi a 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, Z1, foi da temperatura de 20 graus. O segundo ponto de leitura, 0,2 metros, ou 20 centímetros, Z2, registrou a temperatura de 15 graus. Com isso, podemos montar a equação do fluxo de calor. Então, QG vai ser menos 0,3, que é a condutividade térmica, vezes T2, que é a temperatura medida na profundidade 2, foi 15 graus,
E T1, a temperatura medida na profundidade 1, 20 graus, dividido pelas respectivas profundidades. Lembrando que tem que entrar em metros, 0,2 menos 0,1. Resolvendo essa parte aqui do parênteses, QG é igual a menos 0,3 vezes menos 50 e, por fim, fluxo de calor no solo é igual a 15 joules por segundo por metro quadrado. Esse fluxo de calor tem direção descendente, porque o fluxo sempre vai da maior para a menor temperatura. E ele, em condições naturais, está ocorrendo no período diurno. No período diurno, a superfície do solo recebe a radiação solar, aquece e vai fluindo calor para o interior, no sentido descendente, fluxo positivo, portanto, período diurno. O fluxo de calor no solo pode também ser medido pelas chamadas placas de fluxo de calor, como esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, que são enterradas na profundidade de medida e já dão em forma digital o valor do fluxo de calor no solo. Com isso, finalizamos o estudo da temperatura do solo. Até a próxima aula!